Bom, pessoal, boa tarde. Dando seguimento aqui ao Connect Físio 2021, a gente vai agora seguir falando sobre reabilitação pós-Covid com o Dr. Vinícius Maldané. Antes, eu queria agradecer novamente os nossos patrocinadores, Philips e Fisher Paykel, e também a Xlang pela parceria de sempre. O Dr. Vinícius Maldané, ele é doutor em Ciências e Tecnologia em Saúde pela UNB, fisioterapeuta do Centro de Referência em Doenças Neuromusculares do Hospital de Apoio de Brasília e orientador do Programa de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação da Unievangélica. Nós vamos falar aqui ele vai falar para a gente um pouquinho sobre reabilitação pós-Covid. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Está com o senhor a palavra, por favor. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aí o convite da comissão organizadora, no meu caso aí o contato do Fabrício, mas de todos aí da Connect Med também, para falar do tema, né, da reabilitação pós-Covid. E aí, anteriormente, estava até ouvindo aí um pouco o Francimar, né, que é uma referência aí também na área, e outros nomes aí importantes da fisioterapia participando do evento, então me sinto extremamente lisonjeado. Bem, falando a COVID, a gente já, principalmente do mecanismo patológico, em relação à infecção propriamente dita, então a gente tem a questão, principalmente quando falando em injúria alveolar, da liberação da cascata inflamatória de uma forma excessiva, e aí com liberação de citocinas, como a interleucina 6 e 8, TNF-alfa, fatores de estresse oxidativo, dentre outros fatores, que aí levam a intenso extravasamento de líquido do espaço intersticial para o interior do alvéolo, inativação e destruição dos pneumócitos tipo 1 e tipo 2, levando à instabilidade alveolar, a telectasias e áreas de lesão e, consequentemente, fibrose, além também do grande comprometimento vascular inerente aí ao processo próprio da COVID, levando aí à obstrução de fluxo sanguíneo, distúrbio da relação VQ e, consequentemente, hipoxemia, que é o que mais afeta aí nessa situação crítica da COVID-19. Né? Então, essa injúria e essa cascata inflamatória, na verdade, ela acontece mais especificamente no pulmão, mas também essa cascata, ao ser liberada em circulação, também atinge diversos outros órgãos, tendo aí todo esse comprometimento relacionado à patologia da doença, à fisiopatologia da doença. A gente sabe que a COVID-19, então, ela tem uma fase de infecção de PCR positivo, onde a gente chama essa fase de fase aguda da doença. Geralmente, essa fase aguda, então, pela OMS, pelas classificações, ela vai até 2, no máximo 3 semanas após essa situação, onde a gente vai ter os sinais e sintomas, geralmente provenientes da próprio quadro da infecção. Mas a gente sabe que após essas 3 semanas, a gente tem aí uma fase que a gente chama de fase pós-aguda da COVID-19, e aí essa fase pós-aguda a gente já vai ter sintomatologia crônica, e a sintomatologia crônica é bem presente, bem descrita na literatura, e vai desde fadiga até dor articular, dispneia, tosse, sintomas psiquiátricos como ansiedade, depressão, distúrbios do sono, como embolismo, perda de cabelo, dentre diversos outros sinais e sintomas aí persistentes da síndrome pós-Covid-19. A OMS, então, faz uma classificação dos tipos aí da COVID, que eu acho que hoje é o que é mais mundialmente utilizado e aceito aí dentro da prática clínica, que é dividi-los aí basicamente em doença assintomática ou pré-sintomática, leve, moderada, grave e crítica, né? A doença leve ou assintomática ou pré-sintomática são indivíduos que estão testando positivo para SARS-CoV-2, mas ainda não têm sintomas consistentes com a COVID. É um ou outro sintoma. Então, ou só coriza, ou só dor de cabeça. A doença leve é quando eles têm vários desses sinais e sintomas, e aí esses vários desses sintomas ele considera pelo 3 ou mais, onde a gente teria aí a febre, tosse, a coriza, a dor generalizada no corpo, dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreias, perda de paladar e olfato, né? Mas ele ainda não tem alterações ventilatórias, como a questão da dispneia, também da percepção maior de esforço para realizar uma mesma atividade e alterações radiográficas no pulmão.
A doença moderada, classificada como moderada, são indivíduos que já têm algum sinal de alteração, principalmente na imagem torácica, então já aparecem aquelas lesões torácicas em tomografia, principalmente no padrão vidro fosco, com algum sintoma respiratório, porém ele não tem queda de oxigenação, a saturação mantém sempre acima de 94 em ar ambiente. Se ele já precisou de oxigênio terapia, ele já está classificado dentro da doença grave da Covid-19, então ele já tem déficit de troca gasosa, e aí geralmente está associado aí a percentual de filtrado desse pulmonar acima de 50%. E o doente crítico é aquele que já desenvolve um grau de insuficiência respiratória aguda, que geralmente pode estar associado a choque séptico, falência múltipla de órgãos. E aí a gente classifica bem esses 5 indivíduos. Geralmente, a reabilitação, ela vai tentar trabalhar principalmente os pacientes aí que têm uma doença leve até a doença crítica, né? Então, a gente vai estar dentro dessa população encaminhada a serviço de reabilitação entre esses 4 grandes grupos. E aí a gente tem diversos sintomas relacionados a esse pós-Covid-19, que não são apenas da fase infecciosa, mas eles se postergam, eles se permanecem, caracterizando aí a questão da síndrome pós-Covid. E aí a gente tem desde distúrbios neurológicos, como o déficit olfatório e gustativo, como déficit cognitivos, aí principalmente relacionado à perda de concentração e memória, mas também cardíaco, com a questão das POTS, né, que é a síndrome taquicardia postural, ou a desautonomia, que a gente vai relatar mais à frente. Gastrointestinais, também relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão, síndrome pós-traumática. Pulmonar, dispneia, tosse, fibrose pulmonar, perda da função pulmonar, entre outras questões. E os aspectos relacionados a outros sistemas, como a fadiga crônica, perda de cabelo, dentre outros sinais e sintomas clássicos. Então, quando esses pacientes não tinham esses sintomas, sinais e sintomas prévios à COVID, e passaram a ter, e permanecem a ter após 4 semanas da confirmação diagnóstica, ele é caracterizado dentro do que é chamado de long-term COVID, ou síndrome pós-Covid-19. Então, essa seria basicamente a característica relacionada a essa definição dos pacientes classificados dentro da síndrome pós-Covid-19. E aí, quando eles têm essa questão da síndrome pós-Covid-19, as avaliações multidisciplinares são de suma importância para a exclusão, confirmação e provável tratamento, caso ocorram as alterações identificadas. Então, sistemas de avaliação pulmonar, cardiovascular, neuropsiquiátrico, do cuidado primário, renal, hematológico, dentre outros. E aí, a gente está falando de áreas, só das áreas médicas, mas também gera uma demanda multidisciplinar para outros profissionais. E aí, a fisioterapia tem uma grande demanda nessa questão da reabilitação pós-Covid, em tentar devolver essa funcionalidade e devolver esse indivíduo à sociedade da mesma forma que ele entrou na Covid-19 e que ele possa ser economicamente ativo e participante da sociedade. Uma questão que eu acho que vale discutir um pouquinho é a maior presença de disfunção autonômica, e aí principalmente nessa segunda onda, na segunda e aí nessa fase pós-segunda onda, a gente vem pegando muitos pacientes que apresentam essa disfunção autonômica, e os grandes graus relacionados a essa disfunção autonômica são a hipotensão ortostática e também a POTS, a síndrome postural ortostática taquicardizante. A hipotensão ortostática é caracterizada por quedas da pressão arterial sistólica acima de 20 ou diastólica acima de 10, após ele ficar em pé num período de até 3 minutos. Então, ele estava sentado ou deitado, ficou em pé. A gente acompanha por 3 minutos. Se em até 3 minutos ele tiver esse tipo de queda, a gente caracteriza como hipotensão ortostática relacionada à COVID-19. E a POTS são a mudanças de posição ou mudanças de direção. Ele tem um aumento súbito da frequência acima de 30 batimentos daqueles status, rapidamente ao ficar em ortostase, ou mudar da posição corporal. Então, ele inicia um movimento de andar, pedalar, qualquer outra coisa do tipo, ele tem esse aumento súbito da frequência cardíaca, geralmente acima de 30 batimentos, e isso vai caracterizar também a POTS, que tende também a aparecer nessa síndrome pós-Covid, mas tende a se estabilizar ao longo do tempo.
A grande preocupação que nós temos em relação ao pós-Covid é essa percepção da saúde geral dos indivíduos, né? Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando que, antes da infecção, a maioria desses indivíduos, 85% antes da infecção, se consideravam com um bom status de saúde, e aí, após as infecções, principalmente de Covid grave ou crítica, este número cai aqui para 7% após 80 dias, e os que percebiam um status ruim de sua saúde, antes eram de torno de 0,6% e agora 28,6%. Então, essa percepção de mau status geral de saúde, de um déficit de saúde, é talvez a grande queixa e a grande situação que nós, profissionais de saúde que trabalhamos, neste aspecto da reabilitação pós-Covid, deveremos focar, que o paciente tenha uma percepção que essa sua saúde pode e vai melhorar com o processo de reabilitação e ele perceber essa mudança. Isso é fundamental que a gente tenha em loco, em foco, para se trabalhar nesses pacientes. Então, continuando em relação à síndrome pós-Covid, né, 19, a gente sabe que ela pode permanecer aí por mais do que 3, 6, e tem relatos de até 9 meses na literatura, né? Então, geralmente a gente avalia o início dessa síndrome a partir aí das 4, 6 semanas pós-infecção viral, mas esse tempo de permanência e avaliação vem variando muito na literatura. Então, muitas literaturas vêm caracterizando essa síndrome pós-Covid-19 com a permanência de sintomas aí por mais do que 3 meses, mas essa definição dos 3 meses ainda não é clara na literatura. Então, a gente vem adotando como critério exatamente a persistência após 8 semanas da infecção viral de sintomas que não eram presentes previamente à doença. E aí os principais sinais e sintomas que ficam e permanecem, com toda certeza, a fadiga é um dos mais prevalentes, junto com a percepção de falta de ar, a dispneia, e também a perda da função e, consequentemente, da qualidade desse movimento. O paciente crítico e o paciente grave da COVID, ele interna, e na maioria das vezes ele interna em salas de emergência e UTI. E aí, neste processo, ele também tem o grande risco de desenvolver a fraqueza muscular adquirida na UTI. E aí, a gente tem uma miscelânea, um mix entre fraqueza muscular adquirida e síndrome pós-Covid, porque os sinais e sintomas são muito parecidos da síndrome pós-terapia intensiva. E aí, fatores de risco modificáveis e não modificáveis presentes durante a internação desses pacientes nos confundem muito na condução se isso realmente é apenas da pós-Covid ou é de uma situação do PIX. Eu, particularmente, sou da linha que muitos dos sinais e sintomas persistentes nesses pacientes aí da pós-Covid são muito mais relacionados ao processo de internação e a um provável PIX do que propriamente a Covid-19, exceto quando a gente tem ainda persistência de lesão pulmonar em imagem radiográfica, presença de saturação e forte dispneia, principalmente a mínimos esforços. Mas os outros sinais e sintomas, como a questão do cansaço, fadiga, dentre outros, também eram muito visíveis e presentes nessa população da síndrome pós-terapia intensiva. E aí a gente acaba tendo um pouquinho dessa confusão, desse mosaico entre as duas situações. E, na verdade, acontece um pouco das duas mesmo, né? Tanto a infecção pós-Covid, quanto também essa síndrome pós-terapia intensiva, principalmente nos casos graves e críticos. E, com isso, então, como a gente sabe da PIX, ela tem relação direta com a internação, também direta com demanda de leitos, e isso acaba levando a um dos pontos do processo de reabilitação que eu acho que vale a gente discutir, a questão, principalmente no momento alto da pandemia, de deshospitalizar e fazer alta precoce. São terminologias diferentes e a condução dos casos devem ser bem diferentes. Então, uma coisa, alta precoce, é eu dar alta antes do paciente ter condições de, né? Então, essa seria a definição. Deshospitalizar é manter o cuidado em saúde em domicílio da mesma forma ou de forma muito similar ao cuidado que será ofertado dentro do ambiente hospitalar. Então, isso é deshospitalizar. Então, a gente deve pensar muito mais em deshospitalizar do que em altas precoces. Claro que durante a pandemia e essa demanda gigantesca de leitos, ocorreram muitas altas precoces, muitos pacientes que dessaturam, por exemplo,
ao banho, ao andar, e não são prescritos oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia, ela deve ser sempre presente em pacientes que em área ambiente saturam 88, mas também que eles se desaturam aos mínimos esforços. Então, isso deve ser avaliado, deve ter esse critério de segurança, e se o paciente apresentar isso, mesmo que só durante o banho, mesmo que só durante uma atividade, deve sim ser prevalecida a segurança e esse paciente ter as condições de ter a mesma característica clínica de tratamento em qualquer um dos ambientes. Então, isso seria o recomendado. Bem, uma das questões que nós tínhamos muita dúvida e principalmente preocupação era se a gente teria um grande grau de pacientes com fibrose pulmonar e com isso oxigênio dependentes no pós-Covid-19. Isso ocorreu, a gente tem muitos pacientes que desaturavam, mesmo após a alta do hospital, mas hoje, analisando os dados e da questão de complicações desses pacientes, o que a gente vê? Que os pacientes têm uma DLCO alterada, alguns deles, não é a grande maioria, tem alteração na função pulmonar, mas ao longo do tempo, principalmente aí próximo ao 6º, 9º mês, tende a se normalizar ou esse paciente não ficar com essa fibrose pulmonar definitiva. O grande papel da reabilitação seria acelerar esse processo. Hoje a gente tem pacientes com 9 meses ainda mantendo sintomas e sinais, e aí você vai avaliar tomografias ainda alteradas, então pacientes com área de atelectasia que poderiam ser revertidos com técnicas de pressão positiva, e aí a reabilitação hoje, ela vem muito mais para reverter mais rápido esse processo do que para manter esses pacientes em qualidade de vida. Então, a fibrose pulmonar, por exemplo, que é uma doença permanente, uma doença crônica, ela ainda é pouco prevalente. Temos casos na literatura, tivemos até recente um caso de transplante de pulmão, coração de um paciente pós-Covid-19, mas essa não é a grande realidade da maioria dos serviços. A maioria dos pacientes conseguem recuperar, mas há uma grande lentidão e a reabilitação provavelmente acelera esse processo, dando maior capacidade funcional a esses indivíduos. E aí a gente vê que alguns fatores de risco estão mais ligados a esses pacientes desenvolverem a fibrose pulmonar, como síndrome pós-Covid. E aí os principais fatores seriam a proteína C reativa alta, o dímero acima de 1000 e também um CT score que indica aí um aumento de lesão acima de 50% por infiltrado difuso ou padrão vidro fosco. Então, tanto o dímero, dímero e ferritina, quanto a proteína C reativa elevadíssima, junto ao score de tomografia de tórax, indicando aí padrão vidro fosco acima de 50%, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa hipoxemia persistente na população pós-Covid-19. Então, a gente fica muito de olho nesses pacientes que no transcorrer aí do curso da doença têm essas características. Outros fatores já bem delimitados na literatura e aí que não batem exatamente com os fatores de oxigenação, por exemplo, em fadiga. Os trabalhos mostram que na fadiga, os dois principais fatores que estão mais elevando o risco de desenvolvimento de fadiga crônica nos pacientes é o número de dias que o paciente foi intubado e se ele foi ou não foi intubado. Então, a intubação e aí provavelmente os fatores relacionados ao manejo clínico dessa intubação estão fortemente relacionados ao aparecimento da fadiga crônica. E aí, quando a gente pensa em mialgia, novamente a intubação está aqui, mas só de estar admitido na UTI e o pico da proteína C reativa, ou para pacientes que têm alto risco de desenvolvimento aí de lesão pulmonar, são mais característicos. Portanto, há uma grande miscelânea para cada sinal e sintoma das características desses pacientes. Então, não é porque um paciente ficou muito tempo entubado que ele vai desenvolver a dispneia ou a desaturação, não é porque ele ficou com o dímero alto que ele vai ter fadiga. Então, os fatores ainda são muito heterogêneos e a gente ainda tem uma carência de evidências mais robustas para tentar identificar fatores mais predisponentes de cada uma dessas situações clínicas presentes dentro da síndrome pós-Covid-19.
Em relação ao pós-Covid, esses pacientes têm déficit de capacidade de exercício? Sem dúvida, né? Então, os trabalhos mostram isso, os pacientes têm menor pico de VO2, conseguem desempenhar menor trabalho durante o teste, com menor frequência cardíaca de pico. Porém, a maioria desses pacientes, quando impostos a programas de reabilitação, melhoram absurdamente esses parâmetros. Então, são pacientes extremamente responsivos ao processo, diferente dos pacientes com fibrose ou doença respiratória crônica, que têm pequenos ganhos nessas capacidades. Então, apesar dos programas de reabilitação COVID estarem muito voltados ao aspecto da reabilitação pulmonar, a resposta desses pacientes a um programa de reabilitação é muito diferente da proposta dos pacientes imposta aos programas de reabilitação pulmonar tradicional. Ajustes na carga, no volume, na intensidade, no que é feito no dia a dia, são mais importantes e são mais verdadeiros nessa população do pós-Covid. Então, esse tratamento individualizado e essa terapia, esse dia a dia com o paciente, na reabilitação pós-Covid, ele é muito mais acentuado. De semana para semana, a gente consegue ter grandes mudanças nesse paciente, e aí a forma como a gente está prescrevendo esse tipo de treino e o que eu estou prescrevendo muda de uma forma considerável durante esses programas. E aí, novamente, mostrando a questão do pós-Covid, aqui um trabalho mostrando um paciente que ficou aqui 35 dias após o diagnóstico, aqui 66 dias, então a gente vê ainda um padrão vidro fosco bem presente na tomografia, e já 284 dias, que dá mais ou menos 9 meses, onde essas lesões praticamente todas foram absorvidas e o paciente quase não tem um grau aí de fibrose pulmonar permanente. Então, novamente, mostrando essa questão que o tecido pulmonar, ele evolui nesse processo inflamatório, sim, como muitas vezes, e as sequelas permanentes são de menor prevalência dentro dessa população. A grande questão é tentar acelerar esse processo, evitar que essa lesão aumente na fase aguda, e depois que sair dessa fase aguda, tentar ao máximo otimizar essa função. E aí, quando a gente fala de função muscular respiratória, a gente sabe, pacientes, quando são classificados com fraqueza muscular, eles têm que ter um valor abaixo de 70% do predito, né? Então, este trabalho aqui, de um grupo italiano, mostrou que de 379 pacientes incluídos em programas de reabilitação, a maioria deles, a média desses pacientes foi em torno de 58 de MIP, né, de pressão respiratória. Ou seja, a maioria tinha fraqueza de músculo respiratório. Não é a realidade que eu encontro aqui no meu serviço. Aqui em torno de 20, 25 a 30% tem fraqueza. Mas disfunção muscular ventilatória, na endurance muscular ou na força, presença de uma das duas disfunções, acima de 70%. Então, a gente tem pacientes que não necessariamente têm alteração na força, mas a reserva ventilatória desse paciente é extremamente reduzida, portanto, as indicações de treino para musculatura respiratória parecem ser muito relevantes nessa população pós-Covid-19. E a presença de dessaturação induzida pelo exercício também é uma questão bem presente, e aí que eu acho que foi uma grande, talvez, novidade dentro dessa população. Pacientes que mantêm boa oxigenação durante o dia, né, 75 aí na gasometria arterial, mas aí quando ele anda, ele chega aí a 88% em média, então aí aos esforços ele tem a presença de saturação, foi uma situação que a gente encontrou muito, portanto, o teste de dessaturação, ele deve estar em rotina de avaliações pós-alta hospitalar e no acompanhamento de até 3, 6 meses destes pacientes pós-Covid-19. E aí o teste pode ser tanto teste de caminhada de 6 minutos, mas também testes mais simples, como o próprio teste do degrau ou teste de sentar e levantar, como opções de baixo custo e de fácil aplicação em qualquer ambiente para avaliação, principalmente do teste de dessaturação. O nosso objetivo é sempre devolver a funcionalidade desses indivíduos, que eles tenham um status pré-doença o mais rapidamente possível e, consequentemente, retornem às suas atividades sociais. Para isso, a gente trabalha alguns aspectos. Então, por exemplo, nos pacientes que não internam, que estão em fase aguda de COVID em casa, essa revisão aí no grupo de Recife, publicada no passado, levantou uma bandeira em uma revisão interessante, falando a respeito da imunomodulação do exercício. Então, o exercício
efeito anti-inflamatório, a gente sabe que a cascata inflamatória é muito presente nessa fase aguda, e talvez exercícios de leve a moderada intensidade, mesmo nessa fase aguda, podem ser estratégias imuno bem interessantes para evitar a progressão dessa doença. Então, existe um racional fisiológico a essa população, porém ainda não foi feito ensaios clínicos para essa população que está com a COVID leve ou que fez tratamento domiciliar durante a fase aguda da infecção, de se manter ativo. Mas, tanto o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde quanto de diversos centros é que tem de sim, mesmo durante a fase aguda, manter o paciente o mais ativo possível e não, claro, ele vai ter aquela questão um pouco da fadiga, da indisposição, mas tentar mesmo na fase aguda, tentar mantê-lo o mais ativo possível e o menos imóvel, consequentemente, tendo menos esses efeitos deletérios do imobilismo. Nos pacientes críticos e graves, a mobilização, como a gente já sabe, tem que começar na UTI, na enfermaria. Então, mobilizar e ativamente, precocemente o meu paciente é de suma importância, a gente sabe disso. E a gente sabe que os trabalhos de mobilização precoce têm até uma certa discrepância na literatura, trabalhos que melhoraram, trabalhos que não melhoraram os desfechos desses pacientes. E a diferença dos estudos que conseguiram ter desfechos mais favoráveis foi exatamente o tempo de início dessa mobilização. Então, pacientes que começaram a mobilizar precocemente com menos de 3 dias de ventilação mecânica foram os estudos que tiveram desfechos favoráveis. E esses estudos que não tiveram diferenças físicas no pós-alta, como, por exemplo, esse do estudo do MOS 2016, que começou no 14º dia, uma mobilização ativa fora do leito desse paciente, mostra que exatamente esse atraso e essa perda muito grande da função neuromotora acaba impactando diretamente na trajetória funcional desse paciente. Então, começar com esse manejo, com menos sedação, menos imobilismo, desde a UTI, torna impacto direto nessa reabilitação pós-Covid, exatamente mudando a trajetória funcional. Como o Francis na aula anterior, na fase aguda, na fase que o paciente não consegue contração ativa, através de treino tensional, é um recurso muito utilizado, que deve ser enfatizado aí na prática, né? Então, trabalhar com contrações tetânicas nesses pacientes aí, ou membro inferior ou membro superior, é fundamental, muito mais para atenuar a perda, ou tentar manter do que ganho, literalmente, mas aí isso facilita muito nessa questão da trajetória desses pacientes. Vou tentar aplicar correntes para que a gente consiga ter contrações vigorosas, o movimento ativo do grupo trabalhado contra a gravidade, são fundamentais, e aí essa dosimetria da eletroestimulação é de suma importância. E criar e mobilizar exercícios terapêuticos intra-hospitalar no meio desse caos é difícil. Então, algumas questões que facilitam um pouco esse processo é criar e acompanhar indicadores específicos para essa avaliação, apresentar esses resultados para a gestão e para toda a equipe mensalmente, cobrar e monitorar eventos adversos durante a mobilização precoce que podem ocorrer, mas a literatura mostra que essa taxa é muito baixa, e tentar ao máximo troca de experiência com outros serviços, através de atualizações, encontros, webinars, dentre outras formas. A reabilitação ambulatorial propriamente dita, há guidelines e forças-tarefas aí feitas, por exemplo, pela Sociedade Americana e Sociedade Europeia, definindo alguns pontos. Então, o processo de reabilitação deve sempre iniciar durante a internação em enfermaria até o momento de alta. A gente já falou disso, principalmente em relação a PIC, pacientes atletas com alta performance e aí terem grande perda de massa muscular em retorno, e aí a gente tem que trabalhar essa PIX da mesma forma de uma PIX comum com outros pacientes. Então, se a gente conseguir trabalhar isso precocemente, melhor vai ser para o paciente. Eles falam muito da questão do pós-alta hospitalar imediato. Nessas primeiras 4 semanas, é mais manter-se ativo, voltando gradualmente às atividades, e exercícios de aumento de volume e capacidade pulmonar que devem ser feitos sob supervisão e proteção, e aí a proteção é mais relacionada à questão da proteção individual dos profissionais envolvidos. Então, muito mais um retorno às atividades de uma forma gradual
e essas atividades são tantas atividades físicas, supervisionadas ou não. Caso o paciente, nessas 4, 6 semanas, não consiga retornar, ele é encaminhado a centros especializados de reabilitação. E aí, após isso, então, ele vai ter que ir para uma avaliação presencial de capacidade física. Nessa avaliação de capacidade física, esses pacientes, então, fazem avaliação de exercício cognitivo, emocional, por profissional habilitado, e aí, caso seja encontrado esses déficits, encaminhados a programas de reabilitação pós-Covid especializado. E aí, os programas, então, devem avaliar desfechos similares aos recomendados na síndrome do pós-terapia intensiva, como qualidade de vida, e aí o Task Force coloca até algumas sugestões de escalas, como a EQ5D, ansiedade, depressão, cognição, capacidade de exercício, fadiga, dispneia e função respiratória através de espirometria e manometria. Então, a gente tem aqui uma gama de recursos que devem ser avaliados, principalmente no pré e pós, e utilizados como indicadores da melhora do processo de reabilitação desses pacientes. E alguns critérios mínimos de segurança, se ele tiver um dedímero aumentado ainda nas 6 semanas, se ele estiver ainda em processo de anticoagulação, avaliar a presença ou não de pneumocélios de bolhas, principalmente quando se aplica a questão de pressão positiva. Não, se tiver miocardite ou pericardite durante o quadro viral, no momento da reabilitação está sem sinais de infecção, e em qualquer atividade dentro do programa que ele tenha dessaturação, ofertar oxigênio, e aí o grau geralmente indicado é de 88% na saturação periférica. Os programas, de uma forma geral, têm a característica de ter 4 a 6 semanas, admitidos entre 4 e 6 semanas após a alta, programas durando 6 a 8 semanas, com 2 a 3, de frequência de 2 a 3 semanais, e geralmente os programas têm exercícios aeróbicos, de fortalecimento muscular periférico, em alguns que têm o recurso realizando treinamento muscular inspiratório, com suporte de educação e suporte nutricional aí, através da equipe multidisciplinar. Em relação à reabilitação, o que aí, algumas evidências mostrando, e também a minha impressão prática, o exercício contínuo, principalmente aí feito por bicicleta ou esteira, é o mais importante dentro do programa. Ele promove diversas modificações cardiovasculares, aumento de débito cardíaco, e esse aumento de débito cardíaco, melhorando a passagem de sangue para o pulmão, que geralmente corrige essa dessaturação e principalmente melhora essa dispneia. Então, o treino contínuo ele deve ser enfatizado. Ele não conseguir sustentar a oximetria, suplementar com oxigênio. Caso ele tenha dispneia, pode-se tentar a ventilação não invasiva. Eu, particularmente, não tenho uma boa experiência de ventilação não invasiva com esses pacientes. Quando eles têm dispneia, eu não consigo melhorar essa dispneia com a ventilação não invasiva, mas a gente tem poucos dados na literatura sobre. Mas, geralmente, a oxigenoterapia em pacientes que desaturam é bem efetiva no controle dessa dispneia. Então, o exercício contínuo é o que dá a melhor resposta à presença de hipoxemia, principalmente induzida pelo exercício. Se tem redução de volumes, prova de função pulmonar alterada, os exercícios de pressão positiva com o AMBU ou RPPI são bem indicados na literatura, e aí, novamente, utilizando critério de segurança, e aí a gente vai trabalhando sempre com a meta funcional de tentar restabelecer volume de capacidade vital e, consequentemente, otimizar a oxigenação dos nossos pacientes. Então, ele é feito no início do programa, até atingir essa meta, depois ele vai se mantendo apenas em programa de exercício em pacientes que têm disfunção muscular ventilatória, que é indicada tanto pela perda de força quanto pela perda de endurance. E aí você pode fazer esse treinamento com dispositivos eletrônicos, com controle de carga, ou você pode utilizar aparelhos mecânicos para fazer esse treino nesses pacientes. E aí esse treino, geralmente, ele é feito previamente ao exercício aeróbico, até como uma forma de aquecimento para esses pacientes. E ele pode ser feito durante também exercícios dinâmicos, que é chamado de treino funcional, e aí junto, por exemplo, ao fortalecimento do core, você trabalhar a carga ao músculo inspiratório, está numa fase um pouco mais avançada do programa, desde que ele já tenha alguma melhora dessa função muscular. E aí a gente pode trabalhar, então, respeitando as questões de distanciamento, pacientes em exercício contínuo ou pacientes aí já
fazendo a progressão do treino funcional periférico junto ao treino funcional respiratório, como progressão aí nessa síndrome pós-Covid-19. Mas, novamente, o treino eu prescrevo em que eu identifico a disfunção músculo-ventilatória, e essa disfunção é queda de PI abaixo de 70% predito, ou baixa endurance muscular ventilatória, que aí o paciente não sustenta a carga por muito tempo, ou num teste incremental, ele tem valores ele sustenta valores de PI muito abaixo dos 50% do predito. A gente vem investigando os efeitos do TMI, a gente está tendo um ensaio clínico aqui no Distrito Federal, treinamento de reabilitação pulmonar tradicional, associado ao treino INS, ao programa tradicional com o método Chan, né, um placebo, e aí a gente vai estar randomizando 120 pacientes, e esperamos aí em 8 semanas depois ver o pré e pós, e a gente vai ter esses resultados provavelmente aí no fim do ano, e a esperança é que o treino muscular inspiratório realmente tenha efeitos adicionais na capacidade de exercício, qualidade de vida e seja custo efetivo nos programas de reabilitação. Essa é basicamente a nossa hipótese que a gente quer investigar. Outros aspectos que devem ser trabalhados e aí não devem ser negligenciados é a reabilitação cognitiva, que pode ser aplicada junto a exercício nessa população ou pode ser feita também de forma isolada, geralmente a terapia ocupacional ou quem tem a habilitação e a capacidade também de fazer essas pressões de treinos como fisioterapeutas podem ser incorporados dentro do programa. E pensar sempre na reabilitação biopsicossocial. Os pacientes têm muita ansiedade, síndrome pós-estresse, e aí muitos com medo, kinesiofobia, né, medo mesmo de se movimentar, e a reabilitação vem para tentar quebrar esses paradigmas dos pacientes, mostrar que ele é capaz de fazer, dar essa confiança, e isso a gente vê que tem impacto direto no resultado final do meu processo de reabilitação. Bem, algumas considerações finais aqui, então, da minha palestra, a questão que a reabilitação ela tem que ser multidisciplinar, a gente tem que avaliar diversos focos, não apenas a capacidade de exercício. Há um grande número de pacientes com complicações pós-Covid, principalmente do grave e crítico, mas não necessariamente há essa demanda alta do sistema. Acreditamos que essa demanda da reabilitação pós-Covid ainda vai estar presente nos próximos 2, 3 anos. Vou mostrar um pouquinho aqui dos dados aqui do nosso serviço, mas basicamente a gente já atendeu aí na primeira onda 184 pacientes, agora em torno de 185. A gente vê que os pacientes da primeira onda, eles andavam aí 88% previsto, agora a gente vê pacientes andando menos, tendo mais de saturação durante o exercício, maior percepção de dispneia durante o teste de caminhada, valores de CVF mais baixos, então mostrando mais comprometimento pulmonar nessa população. E aí a gente não sabe muito bem se é em relação só à onda, a característica clínica do paciente, mas a gente vem acompanhando essa situação desses pacientes. E um outro dado que eu acho que esse também nos preocupa muito, é que do percentual de pacientes que fazem a consulta especializada com a pneumologia, cardiologia, hematologia ou outros, que são encaminhados no serviço público, a nossa reabilitação é de 35%. Ou seja, a gente ainda tem um baixo encaminhamento, e aí a gente não sabe muito bem se é divulgação, se é conhecimento, ou se é a própria demanda dos pacientes em relação a esse tipo de serviço no serviço público. E aí a gente tem, então, que trabalhar muito bem essa sequência, essa linha de cuidado destes pacientes, porque a gente sabe dos benefícios, sabe que a gente está provendo um excelente serviço, um serviço que vai trazer benefícios, mas muitas vezes isso não chega lá na outra ponta, principalmente na sociedade, e aí é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente vai tentar fazer ao longo do tempo, e é tentar melhorar um pouco essa margem aí desses dados. Agradeço aí a vocês, e aí me coloco à disposição aí para questionamentos e dúvidas aí após a minha apresentação. Estava agradecendo pela sua palestra, pelo seu conhecimento compartilhado, pela sua experiência, né, por compartilhar sua experiência com esse tema, que é bastante importante e ainda um caminho muito longo ainda a ser percorrido, né? É uma doença que tem efeitos, como o senhor colocou aí, sistêmico, né? Então, a gente ainda está entendendo como tratar o paciente na reabilitação, como seguir, né, ao longo do tempo com esse paciente.
Mas é isso mesmo, muito obrigada. Gostaria de deixar aqui, estender já um convite para os próximos eventos que a LocMed, próximo ano, né, do Connect Sempre é um prazer. 2022, se possível, eu também participar. Gostaria de agradecer a todos também pela participação, nos acompanhar até aqui, até o momento. Gostaria de agradecer nossos patrocinadores, a Fisher Paykel e a Philips, por agradecer por acreditar no nosso projeto, né, e a Xlang pela parceria de sempre. Muitíssimo obrigada a todos, boa noite. Obrigado, Natália, boa noite a todos.